Seja muito bem-vindo ao vídeo de Pandas para Finanças. Se você está nesse vídeo, provavelmente você já começou a programar em Python, quer aplicar o Python no mercado financeiro, mas ainda não domina as ferramentas necessárias para análise de dados. O Pandas é a ferramenta perfeita para você fazer isso. Nessa aula eu quero te ensinar do básico até o avançado do Pandas, os principais tópicos ali que você vai utilizar no seu dia a dia aplicado a finanças, beleza? Mas para começar nossa aula, eu vou ter que chamar o nosso robô de projetos, o robô Niemeyer. Então, sem enrolação, bora aqui pro computador, que aí eu vou te ensinar todas as ferramentas relevantes de Pandas para finanças, para você conseguir aí fazer as análises do mercado financeiro da melhor forma possível, tudo bem? Tanto do mercado financeiro quanto qualquer coisa financeira que exista, né? Se você trabalha no financeiro de alguma empresa, também vai servir tranquilamente, beleza? O Pandas aí, se você não sabe, né, se você caiu de paraquedas nessa aula aí, é o principal pacote de Python para análise de dados. Então o Pandas ele vai ser responsável por você trabalhar com os famosos data frames, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho o que eles são. E com o Pandas você vai conseguir ali de fato trabalhar como se você estivesse num Excelzão, vamos dizer assim. Você vai conseguir filtrar dado, selecionar as tabelas, criar correlações entre itens, criar gráfico, vai conseguir trabalhar com uma base de dados dentro do próprio Python, beleza? Então a partir dessas tabelas, dos data frames, que você vai conseguir trabalhar ali os dados financeiros, tudo bem? Para quem não sabe, uma curiosidade, o Pandas ele foi criado dentro do mercado financeiro para só depois ser utilizado por todo mundo praticamente hoje que programa em Python, utiliza o Pandas para alguma coisa, dentro de desenvolvimento web, outras áreas que não sejam financeiras, beleza? Então para fazer relatório, qualquer código que você vê na internet, qualquer pessoa utilizando qualquer projeto vai utilizar o Pandas. Ele foi originalmente criado dentro da AQR, vou até colocar aqui, ó, AQR Capital Management, que é essa asset aqui, que gerencia 143 bilhões de dólares só com modelos de investimento, tá? Uma asset 100% quantitativa, não tem nada discricionário lá, os caras fazem modelo dentro do Python e a partir desses modelos eles investem dinheiro. Foi fundada em 1998 e o Pandas ele foi desenvolvido primeiramente dentro da AQR, porque eles achavam um pouco difícil lidar com os dados financeiros dentro do Python e criaram Pandas para facilitar ali, trabalhar com dados financeiros, trabalhar com séries temporais, trabalhar, enfim, para fazer modelos de investimento, tudo bem? E a partir disso popularizou do jeito que é hoje. Eu vou liberar aqui na descrição o PDF de material de apoio do Pandas gratuito. Esse PDF é da minha formação de Python para o mercado financeiro e eu estou liberando esse material de apoio gratuitamente do meu curso para você. Esse PDF aqui que você está olhando agora na tela, que é da Galáxia 4, tá? O Pandas é o quarto módulo do curso, meu curso Código Py, que é a minha formação de Python para o mercado financeiro. E dentro desse PDF, o link vai estar aqui na descrição para você baixar, você tem todas as funções relevantes dentro do Pandas, beleza? Isso aqui são todas as aulas que eu estou dentro só desse módulo do Pandas, tá? Então são 28 aulas, são mais de 4 horas de conteúdo só de Pandas lá dentro do curso. E se você olhar aqui dentro desse PDF, se você for abaixando aqui, ver e tudo mais, você vai ver que tem todas as funções, quais a aplicabilidade dela em finanças, como você pode utilizar. Então vou liberar esse PDF gratuito aqui para vocês. O código, quando a gente terminar também, eu vou programar junto com vocês aqui daqui a pouquinho. O código vai estar aqui na descrição também para você baixar, beleza? Mas esse PDF aqui faz parte da minha formação de Python para o mercado financeiro, que, como eu falei, ó, o Pandas tem 28 aulas, são 6 horas de aula, na verdade não são 4 não, 6 horas de aula. E quando você tiver, tô liberando as aulas agora do curso, quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente vai ter todos esses módulos aqui de ferramenta financeira, modelo quantitativo, Factor Investing e tudo mais, beleza? Machine Learning. Então, mas vamos voltar aqui para nossa aulinha, que é de Pandas para finanças. Só queria deixar bem claro que eu liberei esse PDF aqui do meu curso para você gratuitamente, tudo bem? Só te dando uma dica de como utilizar o PDF, o ideal é você vir aqui dentro e dar um Ctrl Fzinho e aqui você pode pesquisar o nome da função que você quer do Pandas aí que você está aprendendo aqui na nossa aula ou que você vai utilizar posteriormente. Por exemplo, eu quero calcular a porcentagem, então você vai usar a percent change. Aí você vai procurar aqui, ó, Pandas percent change mundo 21. E aí se a gente botar o change aqui, ó, e der um enterzinho, a gente vai chegar lá na função, eventualmente aqui, ó, pandas.percentChange, e aí você vai descobrir como que você pode utilizar a função, tudo bem? Mas vamos voltar aqui para o nosso códigozinho. Como baixar o Python, tá aqui na descrição, se você não tem um Python instalado no seu computador. Eu não vou fazer isso nessa aula, eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que se você tá procurando Pandas para finança, é porque você já tem um Python no seu computador, mas se você por algum motivo não tem um Python instalado no seu computador, aqui na descrição ou no card também, eu vou deixar aqui no card, eu nunca sei qual é o lado, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho, que é Python básico. Então não vou abordar aqui nesse vídeo, já vou avisar logo no início, coisas basiconas, tipo assim, o que é um print, o que é uma variável, esse é o tipo de coisa que provavelmente você já sabe. Você tá procurando Pandas para finanças, você já sabe. Se você não sabe o que é isso, o que é uma variável, o que é um print, eu não sei igualar, por exemplo, a nome
igual, cadê? Nome igual a Breno, por exemplo. Eu não sei o que que é isso, como assim, o que que é isso de igual, como que funciona o Python. Se você não sabe esse basicão, eu deixei uma aula aqui no card que eu vou baixar o Python com você e vou ensinar esse basicão do Python, tá? Aqui a gente vai focar exclusivamente em pandas para finanças. Tudo bem? Já deixei avisado tudo que você tinha que saber antes da gente começar e agora a gente pode de fato começar a trabalhar com pandas, tá? Nessa aula aqui, o editor vai dar um spoilerzinho agora, botar uns takes na tela, a gente vai construir algumas ferramentas juntas. Então a gente vai construir alguns modelos de média móvel dentro do Pandas, a gente vai puxar dados de Yahoo Finance, calcular a rentabilidade de ações ao longo do tempo utilizando o Pandas, a gente vai selecionar retornos, aprender a selecionar ações, vai aprender a fazer operações aritméticas para a gente calcular indicadores, por exemplo, preço sobre lucro, vai aprender a ler planilhas no Excel com Pandas, que também é uma utilidade muito importante do pacote. Então tudo isso a gente vai aprender nessa aula aqui, beleza? Então você já deve ter visto uns takezinhos aí dos códigos rolando, mas relaxa que daqui a pouco você vai aprender a fazer tudo isso, beleza? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico, né? O mais importante, que é, vou botar aqui, ó, o que são data frames e séries, beleza? Então o que são esses data frames e séries? Essa é a primeira coisa que você tem que entender, que o Pandas ele funciona com uma estrutura de data frame e séries. O data frame ele é uma tabelona no Excel e a série ela é uma série temporal, geralmente, né? Você pode trabalhar com vários tipos de série, mas quando você está trabalhando no mercado financeiro, geralmente as séries são séries temporais. O que é um data frame? O que é uma série? O data frame nada mais é do que essa tabela que possui colunas e índices. E a partir dessas colunas e índices, você pode manipular os dados da melhor forma possível. A melhor forma de explicar isso é você visualizando os data frames na prática, né? Então vamos programar aqui um data frame. E aí existem duas formas de você criar os data frames. O primeiro é você criar um do zero a partir de dicionários do Python. E o segundo é você pegar ele de algum outro lugar. Ler uma planilha no Excel, puxar dados da Finance e tudo mais. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, não é criar um data frame, é importar o módulo do Pandas, né? Então a gente vai importar aqui o Pandas ASPD. Por que Pandas ASPD? O PDzinho, porque todo mundo importa o Pandas assim, né? Aqui no Brasil e no mundo também, todo mundo utiliza o Pandas como PD, para não ter que ficar escrevendo Pandas toda hora no programa. E outra coisa que a gente vai importar é o eFinance, as IF, que é o quê? O módulo que puxa cotações de ações lá da Yahoo Finance. Breno, eu não sei que módulo é esse. Como é que você pode instalar o módulo? Aqui no Jupyter Notebook, você vem aqui, ó, pip install eFinance. Beleza? Vou dar esse comandinho aqui. No meu já vai estar baixado, obviamente, né? Porque eu já importei aqui o módulo e tudo. Vai dar requirement already satisfied. Mas aqui você pode dar um pip install eFinance, você vai baixar a biblioteca da Yahoo Finance. Beleza? Eu vou excluir essa célulazinha aqui e você vai importar esses dois módulos no seu computador. Se você está utilizando o Anaconda aí no Windows, você pode dar um pip install no terminal também, não tem problema nenhum, tá? Ah, estou utilizando o PyCharm, não estou usando o Jupyter Notebook. Vai lá no terminal e dá o pip install no eFinance, tudo bem? Aqui, agora que a gente já importou, a gente consegue o quê? Criar o nosso primeiro dicionário, né? Então a gente tem aqui o nosso dicionário, ó. Vou abrir chaves aqui e vou criar, ó, empresa. Vou passar uma listinha de empresa aqui para ele, ó. VEG, Petrobras e Vale, beleza? E aí, depois desse dicionáriozinho aqui, o que a gente vai fazer? Vai botar as cotações dessas empresas, correto? Então aqui as empresas, elas têm essas cotações aqui, ó. 20, 30, 50.45, 43, sei lá, por exemplo. Então aqui a gente criou o nosso dicionáriozinho, né, que é a nossa estrutura um pouco mais elaborada no Python, que é o quê? Você pegar uma chave primária, né, uma chavezinha, empresa, e a partir dessa chave colocar os dois pontos e uma lista ou um único item, né, correspondente a esses dois pontos. Por que isso é importante? Porque no data frame você vai pegar isso aqui, dicionário, e converter numa tabela, né? Isso aqui tem muito uma estrutura de uma tabela. Isso aqui é o nome da coluna, e os dados dessa coluna, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar nosso primeiro data frame aqui agora, que vai ser como? Dando um pd.dataframe e vai passar o dicionário dentro do nosso data frame, beleza? Então vamos botar aqui, ó, um display def, botar def aqui em vez de data frame, def. E aí a gente tem aqui, ó, a nossa primeira tabelinha com pandas, beleza? Então a gente tem aqui a empresa, VEG, Petrobras e Vale, cotações 20, 30, 50.43. Tudo bem? Então aqui a gente já tem, ó, consegue criar essas associações e a partir dessas estruturas a gente vai conseguir criar as nossas tabelas dentro do Python. Como eu falei, essa aqui é uma das formas que você tem de trabalhar com data frames, né? Que é você criar um data frame, ok? Mas você pode também importar ele de outro lugar.
que é o quê? Quando você puxa, por exemplo, dados da Yahoo Finance. Então pode puxar aqui, ó, dados empresas igual a efinance.download, ok? Vamos passar aqui o ticker da VEG3.SA. Nosso start aqui vai ser 2018 0101, que a gente vai pegar aqui desde janeiro de 2018 as cotações da VEG, e o nosso final aqui vai ser igual a fechamento de 2022, tudo bem? Então a gente vai pegar aqui 12/31 e a gente dá um print aqui, não display, né? Display dados empresas. A gente vai puxar aqui os dados da VEG desde 2018 até 2022. Breno, eu nunca soube como é que é isso de puxar dado do Yahoo Finance. Por que você botou esse ponto SA? Bom, a gente pode pesquisar junto, já não tem problema nenhum. Yahoo Finance, vamos junto aqui, ó, vamos junto. Você vai pegar os dados gratuitos de lá, beleza? Ah, Breno, mas por que você botou esse ponto SA aqui depois da VEG? Porque aqui no Yahoo Finance você pode pesquisar, ó, eu quero dados da VEG, ok? Vai aparecer aqui o tickerzinho da VEG. E aqui, ó, você consegue, ó, ver VEG3.SA. Qual é o código de negociação da VEG dentro do Yahoo Finance. Então aqui a gente vai passar o código de negociação da VEG pro Yahoo Finance, tá? Ah, eu quero pegar os dados do Ibovespa. Vem aqui, ó, Ibovespa. Vai estar aqui, ó, vai clicar no segundo itemzinho e vai ver, ó, esse aqui é o código de negociação do Ibovespa que você passaria aqui, que nem eu passei o da VEG, tudo bem? Então aqui você vai puxar, vai passar o ticker, vai passar a data de início e vai passar o final. Tudo bem? Então você vai fazer o download aqui desses dados e você vai receber de volta o quê? Os dados da VEG. Então a abertura, a máxima, mínima, fechamento, fechamento ajustado e o volume da VEG em quantidade de ações, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui não é volume financeiro, é volume em quantidade de ações. Isso aqui é um data frame mais elaborado, né? Que a gente criou um data frame do zero. Esse aqui é um data frame mais elaborado e que possui um índice que é diferente, né? Que é um índice útil. Então, o que eu falei para você? O data frame, ele tem duas dimensões, correto? Ele tem tanto a coluna quanto o índice. As colunas, elas são o que você está vendo aqui, né? Empresa, cotações, ou abertura, máxima, mínima, fechamento, fechamento ajustado. O índice, ele o quê? São as linhas. E perceba que esse date aqui, essa data, ela nem tá como coluna. Isso aqui não é uma coluna, isso aqui é um índice. O índice é uma outra dimensão do data frame que você coloca, que nem lá no Excel, você tem uma coluna de referência, né? A coluna de referência aqui no caso é a date. E aí a partir da combinação de colunas com índices, você consegue localizar dados e fazer coisas de outro tipo dentro do data frame, que isso aqui na verdade é uma grande matriz, né? Então você tem aqui 1.239 linhas e 6 colunas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê que isso aqui não é coluna, tudo bem? Então você, a partir desse índice aqui, que no caso quando você puxa da Yahoo Finance, vem como data, e utilizando também essas colunazinhas, você vai conseguir fazer as operações aqui em cima das cotações, tudo bem? E até agora você deve estar perguntando, Breno, mas você não falou nada de séries até agora. Que séries são essas? Você só mostrou a tabela. Uma série nada mais é do que um data frame de uma única coluna. E é isso que a gente vai ver agora. Só que para isso a gente tem que entender como que a gente pode selecionar uma única coluna no data frame. Então a gente puxou aqui os dados da VEG, né? Abertura, fechamento. Só que eu, Breno, eu não quero trabalhar com isso tudo. Eu quero trabalhar com o quê? Com o Adjust Close, que é o quê? O fechamento ajustado. Quero calcular retorno, quero botar na minha carteira de investimento, quero ver qual foi a rentabilidade, fazer gráfico de rentabilidade. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aí a gente vai entrar no nosso tópico 2 da nossa aula, que vai ser o quê? Como selecionar colunas no Pandas. Beleza? Esse tópico 2, a gente vai selecionar dados empresas. E aí, como você pode selecionar colunas no Pandas? É a forma mais fácil que você imagina no mundo. É bem tranquilo. Basta você botar aqui, ó, o colchetezinho depois da tabela, ok? O nome da tabela aqui, colchete, e escolher botar aqui o nome da coluna. Então aqui você vai colocar, ó, Adjust Close, ok? Então vamos botar aqui, ó, dados ajustados, igual a dados empresas, Adjust Close. E esses dados ajustados, eles vão ser o quê? Eles vão ser uma série. Com a data aqui, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui não é uma coluna, é um índice. E aqui a gente tem todas as cotações ajustadas da VEG de 2018 até 2022, tá bom? Ah, Breno, eu não quero pegar só a coluna ajustada, eu quero pegar a coluna de volume também. Eu posso pegar duas colunas ao mesmo tempo? Claro, você pode pegar quantas colunas você quiser. A gente pode, por exemplo, ó, vou botar aqui embaixo, ó, duas colunas, ok?
a gente pode pegar aqui, ó, quando você quiser selecionar duas colunas, você vai colocar um duplo colchete, tá? E aqui você vai passar a lista das colunas que você quer. Ah, eu quero o volume, então você vai botar aqui, ó, duas colunas, vamos rodar aqui, ó. Legal, aqui a gente selecionou a coluna de fechamento ajustado e o volume, beleza? Ah, Breno, eu não quero o volume não, eu quero a abertura também, eu quero o open. Eu quero o volume e a abertura no caso, né? Você pode botar aqui, ó, open, ok? E aí você vai ter aqui as três colunas que você selecionou, tá bom? Então aqui você pode botar quantas colunas você quiser, desde que você utilize esse duplo colchetezinho aqui, tá? Porque é um colchete, mas dentro do colchete você vai passar uma lista pro DataFrame, pro Pandas, tá? E aí assim, a gente aprendeu, esqueci até de botar tópico 2 aqui, né? Vou botar assim, ó, tópico 1, que são DataFrames e séries, tópico 2, como selecionar colunas, tópico 2, como selecionar colunas no Pandas. E aí, agora a gente vai entrar no nosso tópico 3, que é o quê? Como localizar itens dentro de um DataFrame. Então você pode ter um problema muito comum, né? Que é o seguinte, eu quero selecionar, por exemplo, só essa linha aqui, ou por exemplo, eu quero pegar esse dado aqui especificamente. Então como é que eu posso falar para o Pandas assim, Pandas, me dá o dado de fechamento ajustado no dia 28 de dezembro de 2022. Como você pode passar essa informação e ele te devolve esse número? E aí que a gente vai entrar no nosso tópico 3, né? Vou botar aqui bonitinho, tópico 3, com lock e lock. Como pegar dados em um determinado tempo, tudo bem? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar nossos dados de empresas e aí a gente vai fazer assim, ó, a gente pode botar o dados de empresas ponto lock, ok? Então o lock e o lock vão ser dois operadores que você vai utilizar em cima da sua tabela, tá? O lock, eu vou até colocar aqui como bullet point. O lock é um operador que você vai utilizar junto com os nomes. Então você vai localizar na sua tabela nomes, ok? Então você vai, por exemplo, eu quero pegar o fechamento ajustado do dia 28 de dezembro de 2022. Eu vou pegar e vou dar o nome da coluna e da linha para o Python, ok? Só que o iloc, não. O iloc é um operador que você vai utilizar com números, matriz, ok? Então você vai encarar a sua tabela como uma matriz. Então, por exemplo, Breno, eu quero pegar aqui esse primeiro dado. E aí, esse primeiro dado, você vai pegar o quê? Primeira coluna, primeira linha. Então você vai passar ali os números 0 e 0 para o Python, tá? Lembrando mais uma vez, se você não sabe disso, o Python, a contagem sempre começa no 0, nunca no 1, ok? Então sempre que você quiser contar alguma coisa, linha, coluna e tudo mais, você vai começar a contar no número 0. Tá? Então aqui, se a gente quiser localizar, por exemplo, do dia 3 de janeiro de 2018, o fechamento ajustado, a gente vai dar um lock, ok? E a partir desse lock, a gente vai passar a linha, tá? Opa, passamos a linha aqui. Vamos dar uma vírgulazinha e vamos passar a coluna, a de just close, ok? Vamos rodar aqui, olha só, a gente recebeu de volta o número 8.83, que é justamente o número que a gente estava procurando aqui, tá? A gente pode ter esse mesmo resultado fazendo o quê? A gente pode ter esse mesmo resultado usando o iloc, só que agora, em vez de a gente passar um nome, como eu falei, você vai utilizar um número. Então vamos ver, se a gente olhar a tabela certa, né, que essa tabela aqui tá errada, a tabela certa, esse 8.83, ele tá o quê? Na 0, 1, 2, 3, 4 e tá na segunda coluna aqui, 0, 1, ok? Então, 1, 4, vamos botar aqui, ó, juntinho, 1, 4, ok? A gente vai chegar, ó, exatamente no mesmo resultado, tudo bem? Então, tanto o lock quanto o iloc podem ser operadores, eu vou deixar até o dados empresa aqui em cima, para a gente ter ele mais perto, podem ser operadores para a gente conseguir localizar o item que a gente quiser dentro de uma tabela, tá? É assim que você vai pegar dados de qualquer coisa que seja. E aí, isso aqui pode se estender a muitas coisas. Então vamos supor que você queira pegar aqui a última cotação ajustada da VEG, que no caso aqui é dia 29 de dezembro de 2022, tá? Então você pode pegar aqui, por exemplo, dados empresas, ponto, iloc, e aí você vai pegar o quê? Um menos 1. O que é esse menos 1? Eu quero pegar o último item.
Então, embora a contagem do Python comece no zero, quando você quer pegar o último item de alguma coisa, da tabela e tudo mais, você vai colocar um -1, tá? Então você vai botar um -1 aqui, eu quero o -1 a primeira linha, só que eu quero também da coluna aqui, 0, 1, 2, 3, 4, tudo bem? Então você vai botar aqui, vírgula 4. Se a gente rodar isso aqui, a gente vai receber de volta, ó, 38,50, que é a última cotação. Ah, mas eu não quero a última só cotação ajustada. Eu quero a última, todas as colunas. Como é que pode ser feito isso? A gente vai colocar aqui, ó, 2 pontos. Se a gente colocar 2 pontos, ele vai devolver pra gente todas as cotações aqui, todos os últimos números da última linha, beleza? E aí você pode fazer o contrário também, né? Se a gente quiser pegar, por exemplo, eu quero pegar, vou até botar aqui embaixo. Eu quero pegar, por exemplo, a primeira linha inteira. Aí você vai pegar aqui, vai botar 2 pontinhos e vai pegar a primeira coluna inteira, na verdade, botar o 0 aqui. Aí ele vai devolver pra gente o quê? A coluna de abertura da VEG. Tudo bem? Então você vai pegar essa colunazinha de abertura e a partir disso você pode manipular seu data frame do jeito que você quiser, tudo bem? O localizador é a mesma coisa, tá? Você pode fazer exatamente que nem você faz com os números. Eu posso pegar, eu quero pegar do dia 3 de janeiro até o dia, vamos botar aqui, ó, 2018, janeiro 27. Então eu vou pegar do dia 3 de janeiro até o dia 27 de janeiro. E aí eu quero só a coluna de Adjust Close. Como é que eu posso fazer? Aqui ele vai devolver pra gente exatamente o que a gente pediu, né? A colunazinha de fechamento ajustado entre essas datas aqui, tudo bem? Então tem essas inúmeras formas que você tem de selecionar dados dentro de um data frame e a partir disso você pode selecionar os dados a seu bem dispor, ok? Então você pode selecionar só os dados de cotação ajustada, só os dados de fechamento, o que você quiser. É assim que você vai selecionar dados dentro de um data frame. Bom, agora que a gente já aprendeu como que a gente pode selecionar cotações, qual é a próxima coisa que a gente vai aprender? Como que a gente pode calcular a rentabilidade utilizando o Pandas, beleza? Então vamos para o nosso próximo tópicozinho aqui, que é o nosso tópico 4, como calcular rentabilidade com o Pandas, ok? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui o nosso dados empresas e vai selecionar as nossas cotações ajustadas. Então a gente vai pegar aqui, ó, cotações ajustadas igual a dados empresas, adjust close, ok? Então a gente tem aqui a nossa colunazinha de adjust close e a partir disso, ó, vou até printar aqui para a gente dar uma olhada juntos. A gente tem aqui a nossa cotação ajustada. Como que a gente vai calcular a rentabilidade? Simples, a gente vai simplesmente pegar a nossa cotação ajustada, ó. Vamos botar aqui, ó, retornos diários igual a cotação ajustada ponto percent change. Enfim, a gente já tem aqui os nossos retornos diários, beleza? Então essa formulazinha aqui de retornos diários permite que a gente calcule aqui, ó, o retorno da ação todos os dias, tudo bem? Então esse aqui é o retorno diário da VEG. O que ele vai fazer? Vai pegar o final, dividir pelo inicial e subtrair 1, ok? Então a formulazinha ali padrão de porcentagem. E olha como é que é fácil fazer isso no Pandas. Você não vai precisar fazer loop, não precisa calcular ponto a ponto, você simplesmente dá um percent change e a partir disso você consegue fazer, tá? Uma coisa que é muito importante você aprender já desde agora é que quando você estiver dando percent change, é muito válido também você dar um drop NA logo depois, ok? E no Python, se você não sabia, tá sabendo agora, você pode dar duas funções ao mesmo tempo para alguma tabela, ok? Então o nosso data frame aqui, ele pode receber várias funções para serem aplicadas nele. Então aqui você pode botar ponto que você quiser, ponto não sei o que, ponto não sei o que lá, ponto não sei o que, e aí você vai aplicando vários conceitos, várias funções em cima da nossa tabela, tá? Então aqui a gente vai calcular a rentabilidade e depois vai aplicar o drop NA. O drop NA, ele é a forma que a gente tem para lidar com dados faltantes dentro do Python, tá? Então sempre que a gente tiver aqui uma tabela com NA, que no caso aqui é o dado faltante, né? E por que tá NA, né? Nessa primeira coluna aqui, se nossos dados não estavam faltantes? Porque não dá para calcular o retorno do primeiro dia, você concorda comigo? No primeiro dia, você não tem o dado anterior, e aí o Pandas não consegue calcular, ele retorna pra gente a variável NA. Então, pra gente tirar esses NAs, os valores faltantes da nossa tabela, basta a gente dar um ponto drop NA, tá? Se a gente rodar isso aqui de novo, agora olha só que legal, o NA sumiu e a gente vai receber a nossa tabela bonitinha, sem nenhum NA em cima dela, ok? E aí, uma das coisas mais incríveis que tem no Pandas, uma das ferramentas mais úteis que existe, é justamente você conseguir calcular retorno de diferentes períodos. Então vamos dizer que a gente quer o retorno de 5 dias da VEG, a gente não quer o retorno diário. O que a gente pode fazer? A gente vai pegar o cotações ajustadas, percent change drop NA, só que aqui a gente vai colocar como argumento da nossa função percent change, periods igual a 5. Olha só que legal. E agora a gente não tem mais o retorno diário, a gente tem o retorno 5 dias. Então perceba ó, que nosso
Vou até botar para dar o display nos dois aqui, pra gente conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo, beleza? Ops, botei um zerozinho em vez do... Aí, aqui nos retornos diários, a gente tá vendo o quê? Que tá começando no dia 3. Só que aqui tá começando no dia 9. Por quê? Porque no retorno 5 dias, a gente só vai ter retorno 5 dias a partir de 9 de janeiro, tudo bem? Então esse aqui que você tá vendo, ó, é o retorno acumulado dos 5 dias, e esse aqui que você tá vendo é o retorno de apenas um dia. Então perceba que a gente consegue calcular retornos para diferentes formatos, para diferentes períodos, simplesmente chamando a nossa função %change e escolhendo o número de períodos que a gente precisa, tudo bem? Essa é a fórmula mais fácil e mais tranquila que você tem de calcular a rentabilidade dentro do Pandas. Só que aí você deve estar pensando, pô, isso deve ser ótimo para calcular a rentabilidade mensal ou a rentabilidade do ano. Só que aí eu te convido a fazer uma dúvida, a se questionar, né? Um mês, você não sabe exatamente quantos dias úteis tem. Um ano, a mesma coisa. Então você tem um chute, né? Um chute educado. Mas se você tentar acertar aqui nesse númerozinho, número de períodos, você não vai conseguir acertar exatamente quantos dias tem um mês ou quantos dias tem um ano. E aí que entra o nosso tópico 5. O nosso tópico 5, ele é o quê? Ele é como readequar uma série temporal dentro do Python. Então, como readequar... Vou botar aqui, readequar uma série de tempo, tudo bem? Então a gente vai ter uma série de tempo diária, né? Então aqui a gente tem uma série de tempo diária. Como que a gente transforma essa série de tempo em mensal, ou anual, ou semanal? Você pode transformar do jeito que você quiser, tudo bem? Então aqui, ó, a gente vai pegar as nossas cotações ajustadas, beleza? Então a gente tem aqui a cotação ajustada, que é diária, concorda comigo? Agora a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, as cotações mensais. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar nossas cotações ajustadas, vamos dar um resample para a gente o quê? Transformar a nossa amostra, tá? Vai passar como argumento aqui o período que a gente dá aqui a dar resample, então a gente vai colocar aqui um Mzão de mensal e pegar aqui o fechamento do mês sempre. Por que a gente tem que botar esse ponto last aqui? Porque se a gente só readequar para mensal, eu vou dar resample para mensal. Você tem que avisar para o Python o que acontece com todas as cotações que vão no meio do caminho, né? Você está falando para o Python, olha só, transforma essas 22 cotações aqui, mais ou menos que tem um mês, né, 22 dias úteis, em uma só. E aí o Python vai querer saber, tá, mas você quer fazer o que com as cotações do meio? Você quer que some? Você pode somar, ó. Eu quero que some, eu quero que calcule a média. Mas no nosso caso, o que a gente vai fazer para calcular retorno? A gente vai pegar o fechamento, tudo bem? Então isso aqui a gente vai pegar o fechamento. Se a gente der um display aqui, cotações mensais, ó, cotações mensais, agora a gente tem o que, ó? O fechamento da VEG mês a mês. Olha que coisa bonita. Então isso aqui é coisa linda, né? Magia, é incrível. A gente com um simples comando, simplesmente deu resample para mensal. E esse resample conseguiu transformar nossa tabela original, que era uma tabela diária, né, numa tabela mensal, ok? Então aqui ó, o fechamento da VEG, mês a mês, bonitinho para você, sem nenhuma dor de cabeça, extremamente fácil dentro do Pandas, tá? Se você tá gostando do vídeo até agora, pelo amor de Deus, não esquece de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e conferir aqui embaixo de novo. Aqui embaixo vai ter as informações sobre a minha formação de Python para o mercado financeiro, tá? E também ver se eu estou fazendo algum bootcamp. De tempos em tempos eu faço um bootcamp de Python para finanças, que eu faço 3 projetos do zero até o avançado, junto gratuitamente, tá? São 3 aulas gratuitas. Vê se tá rolando o bootcamp aqui embaixo, vê se as inscrições estão abertas. Faço isso, sei lá, 4, 5 vezes por ano. E eu faço modelos de investimento, faço relatório, programo junto com quem está participando do Bootcamp. Então, se você quer participar desse evento, dá uma olhada aqui na descrição para ver se ele está rolando, tá? Tá aqui na descrição vai ter várias coisas para você, ler a descrição com calma, que com certeza você vai se interessar por alguma coisa, tudo bem? Mas quando for fazer isso, não esquece de dar a porcaria do like e se inscrever no canal, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui. E o que a gente pode fazer com esse resamplezinho? É calcular o nosso retorno mensal, né? Então a gente pode botar aqui, ó, retorno 1. De um mês, né? A gente pode pegar as nossas cotações mensais, dar um %change, né? Que a gente acabou de aprender, e um drop NA. Esse R1 aqui, ele vai ser o quê? O retorno mensal da VEG. Que coisa bonita. Retorno mensal, mês a mês, desde 2018. A gente pode fazer a mesma coisa, só que com R6, por exemplo. Então a gente pode pegar aqui, ó, R6, periods, igual a 6. E aí, a gente vai ter o quê? Vou dar um display aqui no R6, um retorno 6 meses da VEG móvel, tá? Então, todo mês aqui, o retorno dos últimos 6 meses. Isso aqui é muito útil para fazer o quê?
Factor Investing. Não sei o que é Factor Investing, Breno. Tudo bem, não tem problema. Mas isso é um ótimo jeito de você criar modelos de Factor Investing, que são modelos aí de análise fundamentalista. É você sistematizar a análise fundamentalista. Tudo bem? Os modelos de Factor Investing não são modelos propriamente de trade, de análise técnica, não tem nada a ver com isso, tá? Os modelos de Factor Investing é quando você utiliza a tecnologia, o Python e tudo mais, para você sistematizar a análise fundamentalista e a partir dessa sistematização você cria uma carteira de investimento para longo prazo e tudo mais. Tudo bem? É utilizar o Python ali para te ajudar nos seus investimentos de maneira científica, né? Você investir baseado em evidências, baseado em uma estratégia fundamentalista que você testou e se provou ao longo do tempo, tá? Sem achismo, sem narrativa, sem nada disso. É simplesmente você pegar e ter uma regra de entrada, regra de saída e sempre segurar ali as ações baseado no fundamento das empresas, tá? Eventualmente eu vou fazer alguma série de Factor Invest aqui no canal. Se você tá vendo esse vídeo daqui a muito tempo, provavelmente ela já vai existir. Se você tá vendo quando saiu, provavelmente não. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Isso aqui é uma ótima forma de você calcular indicadores de empresas, né? Você pegar aqui períodos diferentes, você pode pegar aqui balanço das empresas e pegar as demonstrações trimestrais e somar para chegar na demonstração anual. Então você pode fazer várias formas aqui, né? Dar o resample no caso, né? Utilizar o resample, por exemplo, para pegar as demonstrações trimestrais, transformar em anual e somar todas elas, né? Você vai dar um ponto sum em vez de pegar esse ponto last, e aí a partir disso você vai conseguir pegar a demonstração dos 12 meses consolidada quando você quiser, tá? Em qualquer período que você estiver. Isso aqui é uma das coisas mais úteis que existem, tá? De resample e percent change, você vai utilizar o tempo todo como programador. Agora a gente vai entrar em um outro tópicozinho que também é muito legal, que provavelmente você vai utilizar bastante, como ler um arquivo Excel com Python. Então vamos entrar no nosso tópico 6, né? Tópico 6. Como ler arquivos com pandas, tá? O pandas, ele pode ler arquivo Excel, pode ler um monte de coisa, pode ler HTML, pode ler CSV, pode ler TXT, né, bloco de notas, ele pode ler o que você quiser. Ele tem vários reads, ok? E a gente vai ver um deles agora. Então eu separei uns dados aqui de preço sobre lucro das ações, tá? Então vou dar aqui, ó, dados PL, ok? E vou dar um pd.read Excel, ok? Que eu separei isso no Excel. Como eu falei, o Pandas ele pode ler o que você quiser. Read Excel, read CSV, read HTML, read TXT, ok? Então você pode ler o que você quiser com Pandas, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui a gente vai usar o Excel e aí como argumento da função a gente vai passar o que aqui no meio? O caminho do arquivo. Tá? Então eu vou pegar aqui na minha pastazinha, meu arquivozinho, ó, tá com a minha planilha aqui. Eu vou pegar as propriedades dela e vou vir aqui, ó, e vou copiar esse caminhozinho. Vou botar esse caminho aqui, ó, com um Rzinho na frente e vou botar esse caminho dentro de um texto, tá? Esse Rzinho é para você mostrar para o Pandas que você tá lendo um arquivo, tá? Então ele vai ler como se fosse um caminho de um arquivo e aqui no final você vai colocar o nome do nosso arquivo. Ok? Então aqui, ó, vou pegar aqui o nomezinho do nosso arquivo, é dados PL, beleza? Então com esse dados PL, a gente consegue, ó, dados PL.xlsx, ok? Que é a nossa extensãozinha do Excel, tá? Vamos dar uma olhada juntos aqui, a gente consegue ver melhor, ó. XLSX, que é a nossa extensão, não pode esquecer da extensãozinha, senão ele não vai conseguir ler, tudo bem? Se a gente der um display aqui nos nossos dados PL, a gente vai chegar na nossa tabela aqui. Vou disponibilizar esse arquivo do Excel aqui na descrição, tá? De novo, vai estar lá no material da aula, o PDF, o arquivo Excel, o código, vai estar tudo no mesmo lugar, tá? Vai estar num drivezinho lá para você baixar. E aqui você vai ter o preço, a quantidade de ações e o lucro líquido de cada empresa aqui num determinado dia, tá? Eu peguei um dia aleatório aqui da nossa base de dados aqui que a gente tem internamente na Varus, ok? E esse dia aleatório deu essas estatísticas aqui pra gente. E aí, agora que a gente já aprendeu a ler um arquivo Excel, né? A partir daqui você pode colocar alguns argumentos opcionais, tá? Você pode colocar, por exemplo, qual é o nome da aba que você quer ler do arquivo, se tiver várias abas. Então, vou botar sheet name igual. Aí você vai escolher o nome da aba, nome aba, ok? Você pode colocar aqui algumas funcionalidades opcionais, mas isso não é muito comum, tá? O comum é realmente você só passar o nome do arquivo, o Panda já consegue cuidar da melhor forma possível. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Calcular o preço sobre lucro dessas ações, tudo bem? O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, calcular o LPA, né? O lucro por ação. A gente tem aqui o lucro líquido consolidado e a quantidade de ações. A gente vai calcular o lucro por ação e a partir do lucro por ação a gente vai calcular o preço sobre lucro, ok? Então como é que a gente faz operações aritméticas? Vamos agora para o nosso tópico 7, tá? Então vamos lá, tópico 7, operações
aritméticas com o Pandas, ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai criar uma coluna nova. O que essa coluna nova vai ter? LPA como nome, ok? Então, como que a gente cria uma coluna nova no Pandas? A gente escolhe aqui o nome da nossa coluna e vai botar o nome da nossa tabela, né? O nome da nossa coluna nova e vai igualar aqui, ó, o que a gente quer botar. A gente pode botar uma lista aqui, a gente pode botar uma coisa só, a gente pode fazer o que a gente quiser, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente vai fazer conta. E é o quê? A gente vai pegar o lucro por ação, né? Então, lucro por ação é o quê? É o lucro líquido dividido pela quantidade de ação. Então, a gente vai pegar aqui, ó, lucro líquido dividido dados PL, quant, ações, ok? Se a gente chegar aqui, ó, em dados PL, dar um displayzinho aqui nele, a gente vai chegar aí, ó, no nosso lucro por ação, beleza? Então a gente dividiu o lucro líquido pela quantidade de ações e chegou no nosso lucro por ação. Agora que a gente tem o nosso lucro por ação, a gente pode pegar o nosso preço, ok? Então o nosso preçozinho aqui vai ser o preço sobre lucro por ação, né? Agora a gente pode de fato calcular o nosso preço sobre lucro, tá? Então vamos pegar aqui, ó, PL, vou botar só PL assim, que é melhor. E aí a gente vai pegar o que? Preço sobre lucro. No caso, LPA, né? E a gente vai ter o dados PL aqui embaixo. E aí a gente vai chegar no nosso PL final, ó. Nossa Ambev aqui tá com 17 de PL nessa data aqui que eu puxei da nossa base. Tudo bem? Então a gente vai chegar aqui no preço sobre o lucro da ação. Só que aí não adianta nada a gente ter só o preço sobre o lucro da ação, né? Aí a gente precisa aprender a fazer as análises de dados no Pandas e como que a gente pode utilizar essas operações aritméticas que a gente vai fazer. Então as operações aqui dentro do DataFrame, elas são como as operações normais do Python. Você pode dividir coluna por outra coluna, a gente pode somar colunas, não tem problema nenhum, né? A gente podia somar aqui uma coluna com a outra, podia diminuir. Nesse caso aqui, eu estou dividindo para a gente conseguir chegar no nosso lucro por ação, tá? Você pode multiplicar uma coluna pela outra, não tem problema nenhum. E ele vai sempre utilizar o índice aqui como referência, tá? Então, quando você dividir essa coluna por essa, ele vai sempre dividir. Eu vou dividir esse 14,97 pelo menos 1,08, porque os dois têm o zerozinho como índice, tudo bem? Mas beleza, como é que a gente pode então analisar esses dadozinhos, né? Como é que eu posso pegar, por exemplo, todas as empresas com PL positivo nessa data aqui? Se eu não me engano, a data que eu peguei foi fechamento de 2021, tá? É o que eu tô esquecendo agora, mas acho que eu peguei a fechamento de 2021. Como que houve 2022, alguma coisa assim. Como que a gente pode filtrar as empresas com preço sobre lucro positivo nessa determinada data? E aí a gente vai entrar no nosso próximo tópicozinho, que é o tópico, já até me perdi, tópico 8, que é como filtrar dados em tabelas, tá? Tópico 8, como filtrar dados em tabelas, ok? Selecionar ali os dados baseado em algumas condições, tudo bem? Então vamos pegar aqui o nosso dados PL e vamos selecionar as empresas que têm preço sobre lucro positivo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos botar aqui, ó, empresas lucrativas igual a dados PL. Vamos abrir um colchetezinho, ok? Sem esse acento aqui antes. E aí, lembra que aqui a gente botava o nome da coluna? Agora, em vez da gente botar o nome da coluna, a gente vai colocar a condição, tá? Então aqui, ó, vamos botar dados PL, ok? Então a gente vai colocar aqui nossa tabela, nossa coluna, né, no caso, né? A gente seleciona a coluna e vamos botar aqui a condição que essa coluna seja maior do que zero, tudo bem? Então se a gente der um display aqui, ó, empresas lucrativas, a gente vai chegar na conclusão que o quê? A gente tinha 403 empresas na nossa base e agora a gente tem 306 porque a gente só tem empresas com o preço sobre lucro positivo, tudo bem? Breno, eu quero botar aqui empresas que não são lucrativas. Você pode botar aqui ao contrário, né? Menor do que zero. A gente vai chegar aqui no complementar ali de 97 empresas que tem o PL positivo, ou seja, o lucro por ação da empresa é negativo e, consequentemente, a empresa dá prejuízo, beleza? Então a gente pode botar aqui a condição que você quiser, pode ser igual a zero também, o que não faz sentido, né? Não vai ter ninguém. Mas o ideal aqui é realmente você botar essa condiçãozinha de maior do que zero, tudo bem? Então aqui, ó, essa é uma forma que você tem de filtrar dados em tabelas. E aí você pode imaginar, Breno, não quero uma condição só, eu quero duas, eu quero empresas lucrativas e com PL abaixo de 10. Você tem esse direito, né? Então vamos junto? Então vamos fazer? Aqui, ó, você vai colocar isso aqui entre parênteses, que é a nossa primeira condição. E além de ser maior do que zero, você quer um E, ó, vai botar esse Ezinho aqui, ok? E esse Ezinho agora aqui embaixo você vai botar a sua outra condição.
ok? Então vamos pegar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que também sou filho de Deus, ok? E vamos botar aqui, ó, quero maior do que 0, mas menor do que 10, ok? Então, empresas lucrativas com PL abaixo de 10, vamos dar uma olhada aqui, ó, dar um now display, a gente vai encontrar 162 empresas. Então aqui a gente vai ter as empresas lucrativas e as empresas com preço sobre lucro também menor do que 10, tá bom? Então a gente pode filtrar do jeito que a gente quiser aqui, só que não adianta só a gente filtrar, né? A gente precisa pegar essas empresas e também ordenar esses dados. Porque eu quero pegar as empresas que são lucrativas, mas ao mesmo tempo eu quero as empresas que têm o menor PL, né? Então a gente quer comprar as empresas mais baratas e tudo mais. Essa ordenação serve também para a gente pegar as empresas que mais se destacam, tudo bem? Então a gente vai entrar no nosso tópico 9zinho aqui, que é o quê? Tópico 9, ordenando dados, beleza? Então a gente vai ordenar os dados aqui, vamos pegar nossas empresas lucrativas e com PL baixo, e olha só que coisa fácil, a gente vai simplesmente, ó, pegar melhores empresas, ok? Melhores empresas, igual a nossa tabelinha lá de empresas com PL baixo abaixo de 10, ponto, sort values, e aqui dentro do sort values, que tem o Szinho aqui no final, a gente vai botar o by e escolher o nome da nossa coluna que a gente quer ordenar, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, o PL, né, que é o nome da coluna que a gente quer ordenar, e a gente vai pegar aqui as melhores empresas, tudo bem? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai achar que as empresas com menor PL, que é a Omega Energia tem esse 0,002 de PL, até a maior PL, que é tem 9,89, que é quase batendo o limite de 10 que a gente colocou. Uma das formas que a gente tem para, por exemplo, pegar as 10 primeiras empresas e botar um ponto head 10 aqui, ok? Então com esse ponto head 10, a gente vai escolher, ó, as 10 empresas com menor PL da bolsa no fechamento lá de 2021, que são lucrativas, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, Gerdau, a Inepar, a Saraiva, 2 vezes, né, que aparece 2 códigos de negociação. E aí, talvez você esteja se perguntando, Breno, mas eu quero ordenar alguma coisa que quanto maior, melhor. Beleza, então você vai colocar aqui, ó, ascending igual a false, ok? Se a gente botar aqui o ascending igual a false, a gente vai pegar agora ao contrário, tá? A gente vai ordenar do maior para o menor, tá? Então a gente vai colocar aqui da maneira decrescente, não crescente, que é por padrão. Então você pode ordenar da maneira crescente ou decrescente. Então com essas ordenações você consegue brincar ali com os dados, fazer, selecionar as melhores empresas, só que ainda existe um segundo ponto. Às vezes, quando a gente está selecionando alguma empresa, fundamentalista e tudo mais, a gente quer ordenar baseado em vários indicadores ao mesmo tempo. E aí como que a gente poderia fazer isso? Ah, eu não quero ordenar só baseado no preço sobre lucro. Eu quero ordenar baseado no preço sobre lucro e no EV/EBITDA ou no ROI, alguma coisa assim. E aí, como é que você pode fazer esse tipo de coisa? Para fazer isso, você não vai conseguir com o indicador original, né? Você vai ter que criar os famosos rankings. Então, você vai criar a empresa ali, vai posicionar ela no ranking de PL, no ranking de ROI, ranking de não sei o que, e a partir disso, você vai conseguir ali, a partir desses rankings, criar a somatória desses rankings, né? Vai somar todos esses rankings e ordenar ali do menor para o maior. Beleza? Então isso é uma coisa que você pode fazer com Python, pegar as empresas, calcular todos os indicadores, criar vários rankings, soma todos esses rankings e ver qual empresa está melhor posicionada ali na média de todos os rankings. Como você vai estar somando todos os rankings, ela vai ter que estar bem posicionada em praticamente todos os critérios que você definiu, tudo bem? Então vamos entrar aqui no nosso tópico 9, que é o que? A gente botar tópico 10, na verdade, né? Tópico 10. rankings no Pandas, ok? Tópica é difícil também, né? Tópico 10, rankings no Pandas. Tá, então o que a gente vai pegar aqui, ó, as melhores empresas, correto? A gente tem aqui as melhores empresas. E a gente vai fazer o quê? A gente vai botar um ranking PL, vai criar uma coluna nova, ó, ranking PL. E a gente vai pegar a nossa coluna de PL e dar um ponto rank, ok? Simples assim, a gente vai criar um rank aqui das empresas melhores para se comprar, tudo bem? E aí a gente vai, deixa eu só tirar esse acende igual a falso aqui, pra gente botar o rank bonitinho, né? Certeiro. Então vamos rodar aqui de novo e rodar aqui embaixo, tá? Então a gente vai ver aqui as melhores empresas, ó. A gente vai ter aqui, ó, a Omega Energia em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até a 162, que no caso aqui é a Balmer, tudo bem? E aí, a partir desses junks, como eu falei, você pode somar esses junks com diversos indicadores, pode usar esses junks para o que você quiser aí, e a partir disso, você consegue ordenar os dados ainda mais otimizado, né? Ainda melhor. Para fechar nossa aula com o grande finale, e se você tá gostando até agora, pelo amor de Deus, não esquece de se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também, se você ficou com alguma dúvida aqui nessa aula, e eu não respondi a dúvida, como você pode fazer alguma coisa com pandas e tudo mais,
me segue lá no Instagram, breno.varos, é onde eu posto conteúdo todos os dias, como você pode programar em Python para o mercado financeiro, e pode mandar lá por direct alguma dúvida que surgir aqui, ou pode deixar aqui nos comentários também, o que você quiser, pode ter certeza que eu vou responder, tá? Para fechar com um grande final nossa aula aqui, vou criar mais células aqui para baixo, a gente tem o tópico 11, que é o quê? Criando modelos de média móvel com o Pandas, ok? Então, é muito importante a gente ter aqui um modelozinho de média móvel para você ver como é que você pode plotar modelos de média móvel aqui dentro do Pandas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar de novo as nossas cotações ajustadas, tá? E aí a gente vai criar um data frame chamado média móvel. Vamos criar aqui, ó, data frame. E o nosso index, que a gente vai passar aqui para o nosso data frame, que no caso é essa primeira colunazinha aqui, ó, vai ser igual a cotação de ajustada ponto index, tudo bem? Então vamos criar aqui, ó, média móvel, para você ver o que está acontecendo. A gente tem aqui o nosso data frame ainda vazio, beleza? Então a gente tem aqui a nossa data, né, nosso índice, mas a gente não tem coluna, não tem nada. A gente está com a gente tá com o data frame ainda vazio. Vamos melhorar esse data frame aqui e vamos colocar, ó, cotações veg igual a cotações. Eu já tô no Ctrl V aqui, né? Ajustadas.values, ok? Então a gente vai colocar aqui os valores da nossa série de dados lá. E agora a gente vai ter a nossa coluna cotações VEG com a cotação de 2018 até 2022. Beleza? Então aqui, ó, sempre que você quiser acessar alguma coisa dentro de uma tabela, você pode acessar dessa forma, .index, .values. A partir disso, você consegue acessar ali .columns, você consegue acessar algumas coisas do data frame. Então, a média móvel, por exemplo, .columns. Se a gente botar aqui embaixo, ele vai devolver pra gente, ó, cotações VEG, que é a única coluna que está no nosso data frame. Se a gente botar .index, ó, vou botar aqui embaixo, ele vai devolver pra gente de 2018 até 2022. .values, esse aqui serve mais para série, né? Para data frame não importa muito, mas ele vai devolver os valores da série pra gente, tá? Do data frame pra gente. E aí, aqui a gente já tem agora as cotações da VEG. O que a gente precisa fazer? A média móvel devagar, tá? Então vamos criar aqui uma média móvel devagar, com que a colunazinha, ó, média móvel devagar, vai ser igual a média móveis, cotação VEG. Então a gente vai calcular a média pegando o histórico de cotação, correto? Então quem aí usa a média móvel para operar e tudo mais, sabe que a gente vai pegar a média móvel dos últimos dias. Então a gente pode escolher esses dias com a formulazinha, ó, rolling 200, tá? Isso aqui é a média móvel devagar, ponto min, ok? Então a gente vai fazer o quê? Pandas, dá um rolling, né? Esse rolling aqui de rolação, né? Rola aí, que no caso aqui para ele vai ser 200 linhas, ok? E pega a média dessas 200 linhas. Posso somar? Pode somar. Ah, pode fazer o desvio padrão? Pode também. Você pode fazer o que você quiser, tá? Aqui eu tô pegando a média, então a gente vai criar uma média móvel de 200 dias todos os dias, tá? Então se a gente botar aqui, ó, média móvel, de novo, a gente vai chegar aqui na nossa média móvel devagar ao longo do tempo, tá? Nesse primeiro momento vai ter um monte de NaN. Por quê? Porque aqui não tem 200 dias ainda para ele pegar. Então o nosso dado começa aqui, vai ter 200 dados faltantes e depois vai começar a ter a média móvel devagar, tá? Então aqui, ó, a cotação da VEG tá 38, a média móvel devagar tá 31 e 15 aqui no nosso data frame, tá? Agora vamos criar a nossa média móvel rápida, né? Vou criar aqui, ó, rápida. E a gente vai pegar aqui a nossa média móvel rápida com 50 dias, tá? E vamos tirar esse NAzinho aqui. Como é que a gente tira o NA? Que nem eu mostrei para vocês lá em cima. A gente vai pegar o média móvel, vou botar igual aqui e drop NA, tudo bem? Então a gente vai calcular a média móvel devagar, a média móvel rápida e o drop NA, faltou um Nzinho aqui. A partir disso, a gente vai ter as médias móveis aqui da VEG ao longo do tempo. Então a média móvel devagar, média móvel rápida, então a gente tem aqui a cotação, devagar 8,39, rápida 8,81, beleza? E a partir disso, a gente pode criar os nossos modelinhos aí, quando as médias se cruzam e tudo mais. Só que aí, para fechar com chave de ouro, o que você pode fazer? Dar uma média móvel aqui embaixo, ponto plot, e plotar o gráficozinho da média móvel ao longo do tempo. Olha só que coisa linda, coisa fácil de criar, né? Então a gente tá com panas aqui, as cotações que a gente puxou lá da Yahoo Finance, a gente calculou a média móvel devagar, com um rolling aqui de 200 dias, média móvel rápida com rolling de 50 dias. Então a partir do 51º dia, ele vai calculando ali diariamente essa média das últimas 50 cotações, beleza? Vai botando aqui, computando os dados, e quando você dá um ponto plot, ele plota aqui pra gente as médias móveis se cruzando, beleza? Então você vê que aqui é quase comprado a de infinito na VEG, né?
E aí depois aqui, ó, quando você cruzasse aqui, você venderia, aqui você compraria, enfim, aí você que tem que saber, aí você consegue ver aqui direitinho ao longo do gráfico. Com outros comandos você consegue ir gerando os cenários e tudo mais, mas isso aqui foi um gostinho do que você tem para fazer com pandas aplicado ao campo de finanças, beleza? Espero que você tenha gostado desse cursozinho aqui de pandas para finanças. Eu cobri praticamente todos os assuntos relevantes no campo financeiro utilizando o pandas. Obviamente tem muito mais para isso, como você viu lá na minha formação de Python para o mercado financeiro. Eu tenho 6 horas de aula só de pandas e aquilo ali é 100% aplicado a finanças, tá? Mas, obviamente, aqui você já consegue trabalhar bastante, já consegue fazer bastante coisa, trabalhar os data frames, criar os rankings, selecionar empresas, selecionar colunas, criar modelo de média móvel. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo e eu te vejo lá no próximo vídeo.